Muito bom dia, meus amados e queridos irmãos. Mais uma vez, pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, nós estamos aqui nesse momento devocional. Eu com você e com a família, nessa família de fé, tanto no Brasil quanto fora também do Brasil. Nosso abraço fraternal a todos. A nossa meditação nesta manhã está no livro de Josué, capítulo 24, o versículo 15. Uma leitura muito conhecida de todos, porém, creio que seremos ajudados e abençoados nesta manhã. Em que diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué chamando a atenção sobre quando a sua casa serve a Deus. Nós vivemos em um tempo em que muitas famílias estão preocupadas em construir patrimônios, conquistar os bens materiais, alcançar de uma certa forma uma estabilidade e até mesmo uma independência financeira. E tudo isso é importante, materialmente falando, terrenamente falando. Mas existe algo ainda muito mais importante dentro de uma casa que a alimentação, que o vestuário, que o conforto, que o dinheiro possa proporcionar. Isso muito mais importante dentro de uma casa é a presença de Deus dentro do seu lar. Uma casa ela pode ser totalmente bonita, confortável, organizada, mas se Deus não estiver presente ali, faltará aquilo que realmente sustenta uma família, aquilo que realmente chama-se de lar. Pode-se ter uma casa, mas não ter um lar equilibrado, um lar com fraternidade, com empatia. Josué já no final da sua carreira, da sua caminhada, depois de passar por tantas lutas, tantas dificuldades, tantas batalhas, né? Josué ele era general e depois dele ter lutado tanto, ele fez essa declaração que tem atravessado muitíssimas gerações e vindo até os dias de hoje. Essa frase muito conhecida, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele não estava falando em frequentar um lugar de adoração, mas de fazer de Deus o centro da sua família, dentro da sua própria casa. Josué é o homem que deteve o sol, deteve a lua, através da sua palavra falada, né? Deus através de Josué. Mas o maior milagre que tem acontecido na vida de Josué realmente é ter uma família servindo ao Senhor. E isso deve ser motivo de grande valor. Isso deve ser motivo de alegria, de regozijo, de satisfação para você, meu irmão, minha irmã, que tem uma família rendida aos pés do Senhor. Josué ele assumiu essa responsabilidade dentro do seu lar, dentro da sua própria casa. Toda família sempre está precisando de alguém que tome uma iniciativa de buscar a Deus. E muitas das vezes, nessa questão de ficar esperando, fica aguardando que o outro tome essa iniciativa, ao invés de tomar a si próprio, a sua própria iniciativa. Em muitas casas, o culto doméstico acontece também da mesma forma. Todos ficam esperando. Mas que tal se você dar esse primeiro passo? É claro que o chefe de família, ele tem uma incumbência maior, ele tem uma responsabilidade maior.
a mãe de família, ela tem uma responsabilidade maior, em que essa responsabilidade ela não deve ser negligenciada de forma alguma. Em Deuteronômio, capítulo 6, o versículo 6 e o versículo 7, Moisés, escrevendo as palavras de Deus, o testemunho, a lei, as ordenanças de Deus, ele citou isto: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Era Deus falando através da boca de Moisés ao povo, em que isto é extensivo para nós também, e não apenas aqueles israelitas que estavam lá na marcha no deserto. Então, repetindo, voltando, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e te ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Ou seja, deve ser algo que é no ciclo diário, em todos os momentos. Todos os momentos de se ter um ensino cristão, uma prática cristã, uma vida cristã. Os filhos, eles aprendem muito mais pelo exemplo do que em palavras. Há uma frase, um ditado, em que ele é popularmente conhecido, né? Em que as palavras, elas movem, mas os exemplos arrastam. Ou seja, o exemplo ele tem muito mais força, ele tem muito mais prática, né? Ele se torna muito mais influente na sua força que propriamente as palavras. Então, quando veem os filhos, veem os pais orando, lendo a Bíblia, confiando em Deus, eles acabam que recebendo uma mensagem que permanecerá para a vida toda. Nenhum bom exemplo do pai ou da mãe vai ser esquecido na vida desse filho. Jamais. Né? Como disse o irmão Pedro, jamais. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, o próprio Jesus, ele nos deu essa instrução de sabedoria e de vitória. Buscai primeiro o reino de Deus. Se nós pararmos apenas aí, o mundo, ele ensina o quê? Busca primeiro o dinheiro, busca primeiro a fama, busca primeiro os negócios, busca primeiro os interesses pessoais, mas Jesus, ele ensina a contramão, ele ensina o contrário, buscar primeiro a Deus, buscar o reino de Deus em primeiro. E como que você busca o reino de Deus? Você sabe os caminhos, né? Você sabe a forma de como buscar o reino de Deus. Então, quando você coloca Deus em primeiro lugar, as demais coisas, elas vão se encontrando no seu devido lugar. E mais ainda, além de ser no seu devido lugar, elas vão ser encontradas no seu devido tempo também. Então, isso não significa que é ausência de problemas. Não, mas significa que existe uma direção divina para enfrentar cada situação. Cada problemática que se tem, vai se ter uma solução ali presente. Até porque o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é o caminho. Se talvez você se encontra neste dia presente sem nenhum caminho, sem nenhuma direção, saiba que Jesus, ele é o caminho. Ninguém que está em Cristo, ele está perdido. Não, de forma alguma. Então, quando Deus é convidado para permanecer em um lar, obviamente vai ter os seus reflexos. Vai ter mais perdão, mais diálogo, mais paciência, mais compreensão, mais respeito, mais amor. Porque o respeito e o amor, eles são fundamentais. Pode acontecer que talvez em algum tipo de relacionamento, o amor já está esfriando, já está se passando. Talvez não está naquele ardor, né? Não está naquele fogo, naquelas chamas, como foi lá no começo. Mas uma coisa que você nunca deve deixar de existir
nunca deve deixar de faltar num seu lar, na sua casa, é o respeito. O respeito mútuo, ele deve ser, sim, praticado. Inclusive filhos, irmãos, que às vezes um fica brigando com o outro, falando palavras descaridosas, palavras até mesmo que torpes, deve sim ser repreendido. Os pais não devem se compactuar com isso, até porque aquilo dali que parece ser tão inofensivo, tão inocente, é no sentido de brincadeira. Nem mesmo por brincadeira deve ser dito. Porque senão aquilo dali vai minguando o respeito. O respeito ele vai se esvaindo, vai se enfraquecendo, vai diminuindo. Em um lugar onde o amor já está sendo esfriado e ainda começa a faltar o respeito, será o fim de uma relação, sem sombra de dúvida. Mas se ainda vigora o respeito, há essa chance, há essa capacidade do amor ele se reverdecer novamente, do amor ele se reflorar novamente, por conta do respeito. Então, muitas vezes, tentamos mudar as pessoas ao nosso redor, quando, na verdade, precisamos permitir que Deus transforme aquilo, que Deus molde aquilo. Primeiro, o ambiente espiritual da casa. Para uma pessoa que está querendo criar peixes, como que se faz se o rio está contaminado? Não adianta ficar colocando peixes e toneladas e centenas de peixes lá dentro. Não vai acontecer. Primeiramente, limpa o rio, para que depois possa fazer essa criação. Como que está o ambiente familiar? Como que está o ambiente, a atmosfera familiar? Limpa esse ambiente, limpa essa atmosfera, para que aí depois possa ter-se vida neste ambiente. No Salmo de número 127, versículo 1, diz: se o Senhor não edificar casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, a verdadeira segurança não está nos muros de uma casa, não está na segurança eletrônica, na vigilância patrimonial, está na presença do Senhor. Então, algumas pessoas acreditam que é necessário fazer algo extraordinário para que possa agradar a Deus e ter a presença de Deus. Mas muitas das vezes, Deus trabalha através de pequenas atitudes diárias, singelas. Uma oração em família é um grande início, é um grande momento. A leitura de um versículo já é um bom início. Daqui a pouco está lendo um capítulo, daqui a pouco está lendo uma página da Bíblia, daqui a pouco se encerrou a leitura de um livro em família, de um livro da Bíblia em família, daqui a pouco encerrou a metade da Bíblia da leitura em família, daqui a pouco leu toda a Bíblia em família, fazendo as suas orações. De manhã é muito corrido para mim, são os horários diferentes. O filho já foi para a escola, a mãe acordou mais cedo e assim sucessivamente. Mas pode escolher algum momento. Em qual momento que a família se reúne? É no momento do almoço? Então que seja esse momento. É no momento do final do dia, né? No final do dia, início da noite? Então faça desse momento. É no momento na hora que vai deitar? Então faça desse momento o seu culto doméstico, seu culto familiar, um momento de gratidão, um culto doméstico que tenha a simplicidade. E a partir dali Deus vai trabalhando através disso aí. Deus vai entrando conforme nós damos oportunidade, espaço para Deus. Ele não é um invasor como Satanás, né? Então esses momentos singelos, eles fortalecem a fé e cria memórias espirituais que vai acompanhar toda a família. Muitas das vezes, como que um filho ele vai repetir na sua nova família aquilo que ele não viu? Como que ele vai fazer aquilo que ele não tinha presente? E olha que nós devemos atentar, né? Às vezes, filhos que eles não são de pais descrentes, né? Então, em Atos, capítulo 16, versículo 31, a Bíblia diz:
crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Paulo fazendo essa citação para aquele carcereiro. Então, Deus sim, ele se importa com famílias inteiras. Não é apenas com o chefe de família, não é apenas com a mãe, não, é com toda a família. Hoje vale a pena nós refletirmos. Deus tem sido prioridade no meu lar, na minha casa? Será que os nossos filhos percebem a nossa fé? Será que temos separado tempo para buscar a presença do Senhor? Nós estamos dizimando esse tempo para Deus ou é o tempo que resta? Não, sobrou um tempo aqui, eu vou fazer isso. Primeiro, não vai lhe sobrar tempo nenhum, né? A vida do século XXI ela é demasiadamente corrida para todos. É necessário, sim, nós pararmos e criarmos esse tempo, criarmos esse momento. Né? Nossa casa é um ambiente onde Cristo é bem-vindo, né? Cristo é a palavra, onde a palavra ela é bem-vinda. Então não importa como tenha sido o passado, hoje pode ser um novo começo. E a vida cristã é feita dessa forma. A conversão ela é diária. Ela é diária. Ninguém que desceu as águas e se levantou já recebeu a totalidade do Espírito Santo. A própria Bíblia fala a respeito disso, de que são porções, né, em que elas vão sendo recebidas à medida da vossa fé em Cristo Jesus. Então é uma caminhada diária. A vida cristã é uma caminhada diária. A conversão ela é diária. Converter significa dar meia volta. Aquilo que se fazia já não está fazendo mais. E assim, continuamente. Então, hoje você tem essa oportunidade de haver um recomeço. E a nossa conclusão é essa, que Josué deixou, então, registrado isso para todas as gerações, inclusive hoje, essa geração. Eu lembro desse versículo ainda quando era criança, né? Ainda citado pelos meus pais, hoje eu cito isso para mim, para as minhas filhas, e assim sucessivamente, né? São as gerações vindouras que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu lembro que tinha até um quadro em casa, em que meu pai era muito cuidadoso, zeloso disso, né? Tinha lá sobre não fume, e tinha esse outro quadro também, tinha um outro sobre pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Paulo escrevendo aos Efésios, né, sobre a arca de Noé e assim sucessivamente. Né? Então isso compunha a atmosfera familiar. Boas coisas, boas coisas. Servir a Deus não é apenas uma escolha individual, né? É uma decisão que influencia filhos, netos e futuras gerações. Às vezes ainda está sendo uma criança, está sendo um adolescente, em que não tem o senso ainda completo da maturidade. Isso a própria legislação do homem fala a respeito disso, né? No direito civil, as idades em que se tem ainda a responsabilidade completa ou não. Então, o que você faz está causando influência para os seus filhos, para os seus netos. Alguém está vendo isso. Então, que cada lar possa abrir esse espaço para a presença de Deus e dizer com convicção, de coração, de alma: Senhor, esta casa pertence a Ti, Senhor. Reina em nosso lar, guia nossa família, permanece conosco todos os dias. Essa é a oração que nós fazemos neste momento. Que o Senhor Jesus Cristo não seja um visitante na sua casa, mas que Ele seja um morador. E como morador da sua casa, você vai compreender o que é necessário para que possa ali realmente ter a presença dele satisfatória no vosso meio, né? Cada um é responsável por isso, de fazer esse cultivo do ambiente familiar. Que Deus continue vos abençoando e conceda o desejo da tua alma, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te dê saúde, vitória, Deus te dê mais e mais do Espírito Santo. Deus vos abençoe.
ajude a confiar inteiramente em Ti, meu Deus, e lembrar que Tu estás sempre ao meu lado, guiando-me por onde quer que eu vá, e sentir o Teu amor tocando-me, me dando proteção, e em meio às tempestades que surgem em minha vida, o Senhor ali está para acalmar o grande mar. Me ensina a esperar somente em Ti, me ajude a confiar nos planos Teus e saber que Teu agir é tão perfeito, não preciso preocupar. Me ajude a Te entregar meu coração, pois eu sei que vai estar em boas mãos, e o Senhor vai cuidar bem melhor que eu, me ensina a descansar. Me ajude a sentir a Tua presença quando vierem as grandes provações. Me ajude a louvar, me ajude a Te adorar quando meu coração queira apenas chorar. Me ajude a ter mais gratidão por tudo que já tens feito por mim, e saber que Tua graça somente a mim basta. Não preciso mais de nada, somente de Ti. Me ensina a esperar somente em Ti, me ajude a confiar nos planos Teus e saber que Teu agir é tão perfeito, não preciso preocupar. Me ajude a Te entregar meu coração, pois eu sei que vai estar em boas mãos, que o Senhor vai cuidar bem melhor que eu, me ensina a descansar, pois o Senhor vai cuidar bem melhor que eu, me ensina a descansar.